Você está ouvindo Pregadores de Chinelo. Nesse episódio do podcast Pastores de Chinelo, nossos pastores expõem textos bíblicos e mensagens que te auxiliam a refletir de maneira expositiva na palavra de Deus. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio de Pregadores de Chinelo. Aqui é o pastor Marcelo Brasolim, sou um dos pastores da Igreja Batista Maranata, em São José dos Campos, e hoje eu quero trazer um texto para vocês que eu curto muito, um texto poderoso, né? Eu quero falar sobre a importância de perseverarmos juntos, e tem muita coisa legal, e o meu desafio é que você fique aí comigo até o final. E esse texto se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 ao 39. É bastante coisa, claro que a gente não vai olhar de forma mais detalhada, mas eu quero trazer alguns pontos importantes para a gente aqui. Antes de mais nada, o autor de Hebreus ele deixa claro, ali dos capítulos 1 ao 9, a superioridade do Evangelho. Então ele vem construindo, a doutrina, falando como Cristo ele é superior sobre tudo e todos, superior sobre Moisés, sobre Arão e toda a sua linhagem, e de uma forma lógica e impecável ele mostra como ele é superior a todo o sistema de sacrifício do AT, e assim então fica fácil argumentar com aqueles irmãos que era uma loucura deixar o cristianismo para voltar ao judaísmo. É sério que vocês vão abandonar o que é verdadeiro por ritos, abandonar o que é real e vivo por costumes? Isso é regredir da fé. E não é triste como muitas pessoas que a gente conhece que já entregaram suas vidas para Jesus e chega num determinado momento de suas vidas e elas simplesmente abandonam a fé? Agora, existia um risco real de os hebreus voltarem às práticas do judaísmo. Esses camaradas, eles estavam sendo perseguidos pelos seus familiares, Tinha a possibilidade de, se você trabalhasse para um judeu, de você ser mandado embora, ameaças até mesmo de morte. Por isso que o autor, então, ele encoraja os hebreus a permanecerem firmes, baseado em tudo que eles tinham no Evangelho, em Cristo Jesus. Mesmo assim, mesmo sabendo que tudo isso é real, eu não estou menosprezando a perseguição, as tretas da sua vida, mas mesmo assim, o que nós temos no Evangelho é suficiente para permanecermos firmes. E aí então ele começa a aplicar, Ele fala dessa importância de perseverarmos juntos, fundamentando essa perseverança e suas responsabilidades, falando dos perigos de não perseverar. Então, finalmente, ele faz um encorajamento ali no final do capítulo. Então, vamos lá. O autor ele traz algumas exortações práticas e a preocupação dele era que eles parassem de se reunir, deixassem de perseverar com as suas responsabilidades e recebessem as consequências por conta das suas próprias escolhas. Por isso que é muito importante a gente perseverar. A resposta do crente à luz do que Cristo fez para ele, a resposta do crente à luz dos benefícios do que temos no Evangelho é perseverar. Nós precisamos perseverar em lealdade à igreja, cumprindo com as nossas responsabilidades, de forma que a gente desfruta das bênçãos e não recebe as consequências. Então, essa perseverança em lealdade à igreja, ela traz bênçãos ao invés da disciplina de Deus. E no versículo 19, então, nós lemos o autor dizendo: Irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Portanto, é importante aqui, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Portanto, desde que nós temos tudo isso no Evangelho, nós temos plena confiança para entrar na presença de Deus. Não é você conquista, você já tem. Não é
persevere e aí então você vai ter a liberdade. Não, nós já tendo ousadia, tendo essa liberdade que já foi conquistada. E aí no versículo 20, ele diz que nós temos um novo e vivo caminho que foi aberto por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos um novo e vivo caminho baseado na aliança. O véu foi rasgado de cima a baixo, ou seja, Deus o rasgou. Em Cristo Jesus o acesso é livre. Agora eu e você podemos entrar confiadamente como filhos adotados e redimidos. Isso é demais, né? E além desse caminho ser novo e vivo, ele é o único caminho. É um caminho que dá vida e esperança para quem nele entra. E também no versículo 21, vemos que temos um grande sacerdote. Nós temos um novo e vivo caminho porque temos um sumo sacerdote que morreu no nosso lugar e está vivo. A igreja tem um sumo sacerdote em glória. E ele é um sacerdote de uma linhagem muito superior. Ele ofereceu um único sacrifício de uma vez por todas. Então, nós sabemos que podemos nos achegar confiadamente porque temos um novo e vivo caminho e porque temos um sumo sacerdote. Amém? Isso é demais. E aí nos versículos 22 a 24, o autor ele faz 3 exortações. Ele fundamenta então a nossa perseverança e agora ele fala das nossas responsabilidades. Um livre acesso para nos aproximar de Deus. O que ele diz no versículo 22? Aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé. Desde que temos tudo isso em Jesus, aproximemo-nos, em vez de nos afastarmos. Com coração verdadeiro, sem hipocrisia, reconhecendo quem você é, mas o que Cristo fez por você. Com certeza de fé. Nós somos encorajados a nos aproximar. Agora, aproximar é chegar perto, muito perto, bem perto. Nós podemos louvar, nós podemos falar com Ele, escutar Sua palavra, com um coração sincero e plena convicção de fé. Isso é lindo demais. E o versículo 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Guardemos firme. Então o autor aqui ele faz a sua segunda exortação. Este é um chamado para eles e para nós também, para que guardemos a nossa fé com confiança, com a confissão da esperança. A esperança do crente ela é certa. E é essa esperança que nos move, que nos faz perseverar, que nos une. O autor está dizendo para que os crentes, para os crentes que estavam sendo tentados a desistirem da fé, a perseverar. Por que a gente pode confiar? Porque aquele que prometeu é fiel. Está ali no final do versículo 23. O Senhor não muda, não sou eu que prometo, não são seus pastores, não é a igreja, seus pais, mas aquele que cumpre o que promete. A gente sabe que muitas vezes as dificuldades elas desanimam, que as perseguições devem ser difíceis, mas persevere. Aquele que prometeu, ele cumpre. Não vacile, persevere firme no Evangelho. E aí nós vemos então a terceira exortação do autor de Hebreus, no versículo 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, animando uns aos outros. Cuidem também de animar uns aos outros. Aproximemo-nos de Deus, guardemos firmes a fé e animemo-nos uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Considerem as pessoas ao seu lado. Essa comunhão ela nunca deve ser egoísta. A ênfase aqui não está no que um crente recebe da igreja, mas sim no que ele pode contribuir. Você incentiva os irmãos ao amor e às boas obras? Talvez você lute para encorajar alguém, incentivar, animar-os, ou talvez é algo que não é natural para você. Deixa eu te falar uma coisa. É tão natural
que o Senhor, ele teve que vir, viver a vida que você não consegue viver e não vive, morrer a morte que você deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia para que você pudesse amar o próximo, para que você pudesse incentivar, considerar o próximo. Você entendeu? Eu luto para ser um encorajador. O pecado, ele me faz muito mais um acusador do que um incentivador, um encorajador, alguém que considera os outros ao amor e à prática das boas obras. Talvez isso não seja natural para você, mas no Evangelho você tem ferramenta suficiente para perseverar nessa prática. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. A gente viu isso claramente na pandemia. Foi muito legal, na prática, né? A igreja encorajando, animando, incentivando, considerando uns aos outros, né? Se apegando com firmeza à esperança. Bonito demais. Agora, como que a gente vai cumprir tudo isso? Versículo 25 responde: não deixando de reunir-nos como igreja. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Então, como que eu vou praticar tudo isso? Não deixando de congregar, não esquecendo, não negligenciando, não desistindo de congregar. Quando ele fala aqui não esquecer de congregar, não é que você vai chegar no camarada, eu vi que você não veio na igreja duas vezes nos últimos 3 meses. Não é isso, né? O autor de Hebreus está falando para aqueles que estavam abandonando, para aqueles que estavam deixando a fé. Se o autor está dizendo para nós que não podemos deixar de nos reunir, quer dizer que nos reunir como igreja é a coisa certa, é a vontade de Deus. Então, encorajar, incentivar, estimular o amor e as boas obras estão no contexto da comunidade. Todas essas exortações são para a comunidade, ou seja, o que é congregar? É exatamente isso, é incentivar, encorajar, amar, estimular as boas obras. E é nessas reuniões que conseguimos fazer tudo isso. Se você não está congregando, é impossível. Mas se você está lá e não está cumprindo, né, com essas responsabilidades, pelo menos você está no lugar certo. Persevere, meu irmão. Continue. E muitas vezes o que as pessoas precisam é de um encorajamento. Encorajando uns aos outros. É muito importante esse encorajamento mútuo, né? E é uma das razões que nós estamos lá, né? Quando você chegar na igreja, pense, Senhor, ore, né? Quem que eu vou encorajar hoje? Com quem que eu vou incentivar, considerar ao amor e à prática das boas obras? Ensina os seus filhos, né? Os seus irmãos mais novos, a fazerem o mesmo. Chegar na IBD e falar assim, puxa, quem que é que está de canto? Quem que é aquela menina, aquele menino que está sozinho, está com medo, né? Como que eu posso encorajar? E que privilégio que é poder encorajar os irmãos, né? E a palavra é interessante, que a palavra encorajar nesse texto é parakalontes, de parakaleo. É uma palavra composta. O para significa ao lado e o kaleo significa falar ou chamar. Ou seja, nós somos chamados a estarmos ao lado da pessoa, falando, encorajando, falando da palavra de Deus ao seu coração. E essa mesma palavra é usada para o Espírito Santo. Ele é o nosso paracletos, o nosso consolador, o nosso auxiliador. E esse aviso final, no versículo 25, não poderia ser mais forte, né? Olha só. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Na minha opinião, o que está em vista aqui com a expressão o dia é uma referência à destruição de Jerusalém que se aproximava e que ocorreria há cerca de 1 ou 2 anos a partir da escrita dessa carta. Então eles estão sendo alertados de maneira urgente a não voltarem à prática do judaísmo, a não se associar com uma geração que estava sob julgamento, porque esse dia se aproximava. Jerusalém iria ser destruída no ano 70. E essa carta, eu creio que ela foi escrita 1, 2 anos antes dessa destruição.
Então, perseverem, ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. Então nós vemos que existe um perigo de não perseverar. Existe um perigo real de não congregar praticando essas boas obras. Aqui nós temos a quarta advertência, e talvez a mais pesada de todas, o perigo do pecado intencional. Eu creio que o autor está falando com o mesmo público, ele continua falando com crentes. E por que o motivo, na verdade, de ser o pecado intencional é porque eles receberam o conhecimento da verdade. Olha só o versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade. Ou seja, nós vemos um pecado intencional daqueles que já conheciam a verdade. De acordo com o contexto aqui, seriam as 3 exortações anteriores, que eles acabaram de ser ordenados a obedecer. Aproximar de Deus, guardar firme a fé e considerar os outros. Quando vocês deixam de fazer essas coisas, quando vocês deixam de congregar, vocês estão pecando intencionalmente. E o pecado, no versículo 27, ele será julgado, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. A consequência do pecado intencional não era a condenação eterna. Nós sabemos que o autor está falando para crentes aqui. A condenação, o julgamento, era físico e temporal. É tipo, se eles saírem da igreja e voltarem ao judaísmo, eles estariam retornando a um sistema sacrificial no qual não há expiação para aquilo que eles estariam fazendo. De acordo com o sistema levítico, não tinha sacrifício para pecados intencionais. É tipo, aqui você está coberto, mas lá fora você morre. E qual que era o juízo que eles experimentariam? De novo, versículo 25, lembra? Se refere à destruição de Jerusalém que se aproximava no ano 70 depois de Cristo. Mais uma vez, eles não perderiam a salvação, mas seriam julgados temporariamente. E é interessante que o autor ele faz algo muito sinistro aqui. Ele usa um precedente do Antigo Testamento. Olha o que ele faz a seguir. Lembrando, ele faz primeiro as 3 exortações e diz que ignorar essas exortações era pecar intencionalmente. Depois ele explicou o que aconteceria se eles cometessem esse pecado intencional de se afastar e não cumprir com suas obrigações. Um juízo temporal e físico. Era como se eles estivessem voltando para um sistema que não possui sacrifícios para tais pecados e seriam julgados por isso. Agora, olha que interessante a referência que ele faz ao Antigo Testamento. Versículo 28, eu vou ler aqui para vocês. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, no versículo 28, ele faz uma referência à lei de Moisés, no qual o indivíduo ele despreza a lei e morre com base no testemunho de 2 ou 3 pessoas. E esse precedente ele é aplicado para a vida desses judeus cristãos. E qual seria a aplicação, então? O autor ele dá 3 razões pelas quais o pecado do abandono da fé ele é tão sério. E nós vamos chamar essas 3 razões das 3 testemunhas contra o pecado daqueles que abandonaram a igreja. Vocês percebem a lógica aqui? Quais são essas 3 razões? Ou seja, quais são essas 3 testemunhas contra aqueles que pecam intencionalmente? A primeira testemunha diz: vocês pisaram no Filho de Deus. Significa tratar com desprezo. Se alguém deixar o cristianismo, qualquer que seja o motivo, essa pessoa estaria mostrando desprezo pelo sacrifício de Filho de Deus. Testemunha número 2: vocês profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados. Essa segunda testemunha está dizendo que eles estariam tratando o sangue de Cristo como algo comum, não melhor do que o sangue de bodes e de touros. E aí então a testemunha número 3: vocês ofenderam o Espírito da graça. Se pecarmos intencionalmente contra Deus, estaremos insultando o membro da Trindade que graciosamente nos regenerou e nos levou a ver a beleza do Evangelho.
Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Versículos 29 ao 31, nós vemos essas testemunhas, esses pecados intencionais que são passíveis de disciplina. O pecado deliberado, ele traz disciplina. Versículo 30, o autor diz: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Irmãos, isso aqui é muito sério. É uma coisa terrível cair nas mãos do Senhor para a disciplina. Nós vemos claramente que Deus, ele disciplina o seu povo, e isso está também a partir do capítulo, muito claro, a partir do capítulo 12 de Hebreus. Mas lembrem-se, ao mesmo tempo que é terrível cair nas mãos do Senhor para a disciplina, é algo maravilhoso cair em suas mãos para a restauração. Então, se você não tem vivido isso que a gente acabou de ler, arrependa-se, confesse, confie na misericórdia do Senhor. Não diga: as pessoas me cansam, eu não tenho prazer de estar na igreja, eu não gosto delas, eu não estou disposto a servi-las, né? Eu cansei. Livre-se desse orgulho e desse egoísmo. Na verdade, que o Senhor nos livre dessa atitude, dessa insensibilidade, né? Que essa seja a nossa oração. E aí então ele nos encoraja a perseverança, né? Dos versículos 32 a 39, ele lembra os seus leitores do sofrimento passado. Puxa, vocês já perseveraram mediante tanta perseguição, e não só isso, vocês ajudaram outras pessoas a perseverarem por aquilo que vocês já tinham passado, né? Dedicando a sua vida, o seu tempo, os seus recursos. Lembrem-se dos sofrimentos anteriores. Aí dos versículos 35 a 37, ele fala das bênçãos futuras, das bênçãos que eles têm em Jesus Cristo. Não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Então ele fala do passado e do futuro, o passado com gratidão, né, como um impulso, como uma força aí a mais, e do futuro com esperança para que eles perseverem no presente. E o versículo 36, o autor diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Esse texto é lindo. Estaremos com o Senhor. As recompensas são muito valiosas. Ele está chamando os autores, aos leitores, a colocarem numa balança. Olha o peso, né, das promessas, daquilo que vocês já receberam e vão receber de acordo com o que vocês têm que enfrentar. Vale a pena. Perseverem, e perseverem pela fé. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Isso aqui é um lema para um time, né, de futebol, de basquete cristão. Lindo demais. Agora, não é uma fé pagã, né? Eu tô com o povo de Deus, eu tô amando, eu congrego enquanto eu estou sendo abençoado. Não. A fé de Jó: o Senhor me mata e eu continuo dando glórias. De Abacuque: sem dinheiro, sem emprego, sem nada para comer, eu continuo me alegrando no Senhor. E essa fé é fé em Jesus. A fé naquele que já fez tudo. E eu quero encerrar então com o nosso maior exemplo, né? Tendo olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Está lá no capítulo 12. Ele é o vencedor, ele é o pioneiro, ele é o campeão da nossa fé, né? Eu não acho que... me perdoe. Na minha tradução aqui no NVI tem o nossa. No original não tem esse pronome antes do substantivo. É uma adição interpretativa aqui. Então, é o autor e consumador da fé. Na verdade, não é Jesus fazendo algo em relação à minha fé, mesmo sabendo que ele faz. Mas nós que estamos olhando para ele como exemplo daquilo que eu sou chamado a fazer. Ele é o exemplo de alguém que perseverou com paciência e venceu. E por que tudo isso é importante, irmãos?
nós podemos enfrentar a luta de querer abandonar a fé. A caminhada muitas vezes se torna cansativa. Ficamos abalados com as circunstâncias que nos rodeiam ou simplesmente pensamos em parar de lutar. E o autor de Hebreus, ele nos encoraja a perseverar. Por isso que ele nos fala, por isso que ele nos incentiva, nos encoraja a chegarmos confiadamente a Deus para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para os tempos de dificuldade. Ele nos encoraja a permanecermos firmes, a correr com paciência para que possamos receber o que nos foi prometido no último dia. E um grande incentivo que temos para perseverarmos está no final do versículo 2 do capítulo 12. E assentou-se à direita do trono de Deus. Quem está sentado? Cristo, o nosso sumo sacerdote. E a nossa segurança não está no que ele fez por nós na cruz. Não somente nisso, mas o que ele continua fazendo agora. Você já pensou nisso? O sacerdócio de Cristo não tem fim. Diferente de todos os sacerdotes da linhagem de Arão que morreram, Cristo continua intercedendo por nós. E essa intercessão envolve a nossa salvação final. Nossa salvação, irmãos, será completa. E isso está ligado à intercessão de Cristo e ao seu sacerdócio eterno. Podemos perseverar confiantes, pois o nosso grande sumo sacerdote intercede por nós.